Pessoal, boa tarde. Continuando, dando sequência aqui ao nosso estudo do capítulo 6, bases de VGA. No primeiro vídeo a gente discutiu o que é uma base, 3 vetores LI, uma tripla ordenada de vetores LI. E a gente também discutiu um pouco sobre como a base é capaz de gerar coordenadas para todos os vetores do V3, tá certo? Nesse segundo vídeo eu quero mostrar para vocês que as operações de adição e multiplicação por escalar também ficam, vamos dizer assim, facilitadas pela presença das coordenadas, ou seja, pela presença de uma base. E também a questão de você decidir se 2 ou 3 vetores formam um conjunto LI ou LD. Você também pode usar as coordenadas para resolver esse tipo de problema, tá certo? Então vamos começar pelas operações. Dá uma olhada nisso aqui que eu deixei anotado aqui para a gente ver, né? Operações. Então, adição e subtração também. Imagina que você tem 2 vetores. Imagina que você, em primeiro lugar, tem uma base, E1, E2, E3, está fixado uma base. E aí você tem 2 vetores, U e V, tá certo? E o que acontece? Cada um desses vetores vai ficar com as suas coordenadas em relação a essa base. A1, A2, A3, vetor U, B1, B2, B3, vetor V. E aí você quer somar os 2 vetores. Então o que eu vou explicar para vocês? O que eu estou explicando? Que a soma dos 2 vetores é justamente só você somar as coordenadas. E eu justifico isso aqui. U mais V seria as coordenadas de U mais coordenadas de V. Mas aí você tem que se lembrar o quê? Que eu tinha falado já no nosso vídeo anterior. Está aqui em cima. Deixa eu voltar para você ver. Sempre que você está dizendo que as coordenadas do vetor V é A1, A2, A3, isso equivale a você dizer que V é igual a 1 E1 mais A2, E2 mais A3, E3. Então você pode fazer essa troca aqui embaixo. Esse A1, A2, A3 vira essa expressão aqui, essa combinação linear, e o B1, B2, B3 vira essa outra combinação linear aqui. Beleza, com as duas combinações lineares aqui, aí agora eu vou usar uma propriedade lá do capítulo 3. Deixa eu relembrar para vocês, olha aqui ela, a propriedade M2. Se eu tenho alfa V mais beta V, eu posso colocar o V em evidência, fica alfa mais beta V. Tá certo? Exatamente essa propriedade que eu vou mostrar aqui. Então, que eu vou usar aqui. Então eu tenho A1, E1 aqui, tenho B1, E1 aqui, agrupo os dois, boto o E1 em evidência, 1 mais B1. Faço a mesma coisa para o termo com E2, a mesma coisa para o termo com E3. Resultado. Fica a seguinte combinação linear de 1, E2, E3. A1 mais B1, E1, A2 mais B2, E2, A3 mais B3, E3. Combinação linear de 1, E2, E3 vira as coordenadas. A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, tá certo? Mesmo princípio que eu tinha explicado aqui antes, tá certo? Bom, antes da multiplicação por escalar, eu deixei 2 exemplos bem fáceis aqui, só para vocês verem na prática, né? Um vetor é 3, 0, menos 2. Outro vetor é menos 2, 2, 5. Quer dizer, você quer somar? Apenas some as coordenadas. 3 menos 2 vai dar 1, 0 mais 2 vai dar 2, menos 2 mais 5 vai dar 3. Né? A mesma coisa vale para subtração também. 2 menos 2 dá 4, 7 menos 2 dá 5, 11 menos 5 dá 6. 2 exemplos bem bobinhos, só para você ter certeza do que eu estou falando. Realmente funciona assim. Daqui para frente fazer a adição de 2 vetores, você tem as coordenadas, apenas some as coordenadas. Tá? E a multiplicação por escalar? Imagina que eu tenho um escalar que é um número real, né? Um lambda pertencente a R, e eu tenho um vetorzinho U que é igual a 1, A2, A3. Tá lá os dois. O que é fazer lambda vezes U? Lambda U. Lambda vezes A1, A2, A3. Que é a mesma coisa que lambda A1, lambda A2, lambda A3. Eu vou justificar isso aqui. Lambda U. Mesma coisa que lambda vezes as coordenadas. Porque U é representado pelas coordenadas. Mas aí você troca as coordenadas pela combinação linear. Como eu já havia explicado antes. Aí você faz uma regra distributiva aqui, ó. Essa distributiva de um mesmo número para 3 vetores. Seria a propriedade M1, que está na página anterior aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, propriedade M1. Olha lá, alfa U mais V, mesma coisa que alfa U mais alfa V. Essa é a propriedade que eu estou usando aqui, lá do capítulo 3. Lambda vezes essa soma aqui dos 3 vetores vai ficar lambda vezes o A1 E1, mais lambda vezes o A2 E2, mais lambda vezes o A3 E3. Daqui, dessa linha para essa, eu vou usar agora a propriedade M4. Olha lá a M4. A M4, ela dizia isso aqui, ó.
eu posso passar o parênteses que está envolvendo número vezes vetor e pegar os dois números aqui, ó. É igual. Então, aplicando aqui a propriedade M4, vai ficar lambda A1, lambda A2, lambda A3. Combinação linear de E1, E2, E3. Toda hora, vamos voltar lá em cima. Toda hora que eu tenho combinação linear dos vetores da base, combinação linear dos vetores da base, eu posso trocar pela notação de coordenada. Tá certo? Então, A1, E1, A2, E2, A3, E3, vira isso aqui. Viram as coordenadas. Então, se eu fiquei com lambda 1, lambda 2, lambda 3 são os coeficientes da combinação linear, eu reescrevo na forma de coordenadas, tá certo? Então, exemplo, quer dizer, conclusão, lambda vezes um vetor é só você multiplicar as coordenadas por lambda. Exemplo, 3 vezes o vetor 1, 2, menos 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 3, menos 9. Menos meio vezes o vetor 4, 0, 3. Menos meio vezes 4, menos 2. Menos meio vezes 0, 0. Menos meio vezes menos 3, 3 sobre 2. Beleza, ficou bem legal. Bom, então as operações de adição, subtração, multiplicação por escalar, uma vez que você tenha uma base, você tem as coordenadas dos vetores nessa base, você pode fazer essas três operações, adição, subtração e multiplicação por escalar, todas elas baseadas nas coordenadas dos vetores. Mas tem uma outra coisa que eu ainda quero nesse vídeo explicar, que dá para você fazer utilizando as coordenadas dos vetores, que é justamente decidir se os vetores são LI ou LD, tá certo? O que eu ia falar para vocês é o seguinte, como eu estava dizendo antes, o que é um vetor? Quando eu tenho um conjunto com um vetor, eu quero saber se é LI ou LD, apenas ver se o vetor é nulo. Como é que seriam as coordenadas do vetor nulo? Veja, o vetor nulo, as coordenadas dele vai ser 0, 0, 0. Então, você olhou, é 0, 0, 0, é vetor nulo, então, conjunto LD. Agora, dois vetores, aí o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar se eles são paralelos ou não. Vetores paralelos, que são vetores múltiplos. Isso é o exercício 5 do capítulo 3, repito, vai lá dar uma olhada no exercício 5 do capítulo 3. Eu, inclusive, deixei resolvido na sala de aula virtual. Ele estabelece essa relação, vetores paralelos são vetores múltiplos. Então, e são os vetores LD, porque dois vetores LD é quando eles são paralelos, LI é quando eles não são paralelos. Então, como é que a gente usa as coordenadas nesse contexto? A gente pega, olha para as coordenadas, como esse exemplo que eu deixei aqui, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Opa! As coordenadas 2, 4, 6 múltiplas das coordenadas 1, 2, 3. É como se eu tivesse multiplicado tudo por 2. Então, esses vetores são paralelos, então eles são LD, porque as coordenadas são múltiplas, tá certo? Mesma coisa aqui, 2, 0, menos 2, 0, 1, menos 1, 0, menos meio. Eu peguei essas coordenadas aqui e peguei 2, 0, 1 e dividi por menos 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1, 0 dividido por menos 2 é 0, 1 dividido por menos 2 é menos meio. Então, quer dizer, em termos de dois vetores, conjuntos ou sequências de dois vetores, a única coisa que eu preciso fazer é olhar se as coordenadas de um vetor são múltiplas das coordenadas de outro vetor. Se forem múltiplas, os vetores formam um conjunto de dois vetores LD. Se as coordenadas não forem múltiplas, os dois vetores formam um conjunto LI. Essa que é a ideia. E para três vetores? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Para três vetores, aí entra a questão do determinante. Eu queria encerrar esse vídeo tocando nesse assunto do determinante. Porque toda vez que eu tiver três vetores, olha lá, U, V e W. A regra é essa aqui, ó. Três vetores vão ser LI se e somente se o determinante das suas coordenadas for diferente de zero. Você pode pensar também pelo lado do LD. Os três vetores vão ser LD se e somente se o determinante das suas coordenadas, dos três vetores, der zero, for igual a zero. Então entra a questão do determinante 3 por 3 para decidir se três vetores são LI ou LD. Se o determinante for diferente de zero, é LI. Se for igual a zero, é LD.